Certos momentos na vida que a gente passamos a vir ter conhecimento de um alguém, aí passa a vir então surgir um relacionamento de mil a polpa, de mil a maravilha, tudo de bom. Mas chega um certo tempo do decorrer de anos de vida que passam a vir estar se encontrando, se relacionando, dá a impressão que não tem mais como vir ser levado adiante esse relacionamento por surgir certas cobranças que passam a vir, né, interferir e atrapalhar o relacionamento dessas duas pessoas que se encontram junto, que estava dando certo até então, antes de passar a vir ter conhecimento dessa falha e desse deslize que ambas partes poderiam estar passando e transmitindo. Aí então essa pessoa que está disposta a vir fazer algo para que o relacionamento possa vir ganhar força e raiz e ser levado adiante, passa a vir cobrar algo da pessoa que se encontra ao seu lado, não que se encontra tendo duas personalidades, que uma hora era de uma forma e outra hora passava assim de outra. É que simplesmente tem certas coisas que não tem como a gente aceitar, nem nós e nem pessoa alguma, mas às vezes por causa do sentimento que a gente passamos a ter criado dentro de nossa mente, de nosso coração, e ter alimentado por um certo tempo e decorrer de vida que se encontrava com aquela pessoa, nós achamos melhor às vezes ter que chamar a atenção e colocar essa pessoa contra a parede para que ela possa vir ter que escolher entre viver daquela forma ou viver melhor da melhor forma que poderia vir estar vivendo entre duas pessoas que se diz amar tanto assim, como um dia disseram. Então, por qual não motivo fazer algo e dar credibilidade para aquela pessoa que ali se encontra, chamando a nossa atenção, na intenção de resgatar esse amor para que não seja simplesmente mais um ser terminado sem motivo e consequências, por causa das consequências que passou a vir surgir através de uma tal escolha que passou a ter escolhido lá atrás e fez questão de ter que manter em sua vida, mesmo que seja através da mentira, que passou a vir demonstrar algo que já não se encontrava praticando ou se envolvendo com esse tal assunto que passou a vir abalar e mexer com a estrutura do relacionamento dessas duas pessoas. Então, é porque ainda existe um sentimento e um carinho e um amor dessa pessoa que se encontra chamando a atenção. O único problema é que talvez possa não estar chamando da melhor maneira possível, por não estar sabendo se expressar como deveria, para que pudesse vir colocar na cabeça dessa tal pessoa que não valerá a pena ela jogar tudo pro alto por causa disso que esteja sendo feito e praticado, que passou a vir aborrecer, irritar e irar essa pessoa para chegar ao ponto de chamar a nossa atenção de uma forma fora do normal, por não se encontrar mais com a cabeça totalmente, tranquila, por já se sentir uma pessoa já incomodada e perturbada com a situação que se encontra vivendo. Ambas partes, essas duas pessoas que se encontram se relacionando, e é onde muitos às vezes não suporta a pressão e passa a vir achar mais fácil virar as costas, abandonar e terminar, achando que a próxima pessoa que possa vir se encontrar se relacionando depois do termo desse relacionamento atual que se encontra nos dias de hoje, como a outra fosse obrigada a aceitar esses erros que passou a outra não ter aceitado, mas só que não. Mas é lógico e óbvio que a pessoa não vai vir ser sincera e transparente logo assim de testa de início e sair abrindo a sua vida como fosse um livro e falando do começo, meio e fim, de cabo a rabo. Só falará exatamente o que precisa vir ser falado na intenção de piscar e conquistar e ganhar a confiança dessa nova pessoa para que ele possa vir,
poder dizer que se encontra em um novo relacionamento, como o interior não tivesse feito tanta diferença e machucado e fazido tanta, se encontra fazendo tanta falta assim, por já se encontrar no braço de uma outra pessoa que não tem conhecimento do outro lado da moeda, da história, e quais são as verdadeiras intenções dessa pessoa que passa a vir estar se envolvendo com ela. É plural, minha família, ela e ele é a mesma coisa, só muda o sexo só e o nome e o endereço, mas o sentimento é um só, dependente do sexo, se é masculino ou feminino. Então, aí passa a vir ficar batendo e martelando em nossa cabeça por qual motivo que a pessoa preferiu achar melhor terminar do que mudar e deixar de praticar e agir da forma que se encontrava praticando, sabendo que não estava sendo legal e bacana e agradável, porque se estivesse sendo não teria necessidade de ter sido chamada a atenção para que aquela pessoa pudesse vir, né, nos encurralar e nos colocar contra a parede por causa de algo que poderia estar nos satisfazendo a nossa pessoa, a nossa carne, mas infelizmente prejudicando a mente e tirando a paz e alegria de um outro alguém por não aceitar vir estar vivendo no meio de uma situação daquela, sabendo que não tinha necessidade por causa dos desejos e prazeres daquela pessoa de praticar uma tal coisa que não tem como vir descrever e decifrar qual seria, porque tem de uma a mil e diversas atitudes que não convém, desagrada e irrita e aborrece qualquer pessoa. Por mais calma e tranquila que ela seja, tem certas coisas que não tem como a gente engolir a seco, e nada melhor do que a gente colocar para fora aquilo que nos incomoda, para que não possa vir nos contaminar, e aí então a gente perdeu o nosso raciocínio, o nosso foco, o nosso equilíbrio, a nossa razão, o nosso tudo, e põe a tudo a perder por causa de uma pessoa que não está disposta a vir mudar por se sentir feliz, satisfeito e realizado da forma que se encontra, achando que não tem necessidade de precisar vir ser mudado nada nela ou nele, e gosta dele ou dela quem achar que convém ela sendo da forma que é. Mas tem certas coisas na nossa vida que não é nós que somos, mas sim que fomos passados a ser induzido, enganado e ter sido hipnotizado para que possamos vir estar agindo daquela forma, como só fosse nós fisicamente, mas mentalmente já não se encontra mais sendo nós, a não ser fisicamente falando. Mas por detrás da nossa imagem, da nossa aparência, se encontra algo escondido e oculto que somente as pessoas mais próximas e mais íntimas sabem que nós não se encontrava sendo nós completamente, por causa das atitudes e reações e palavras faladas e cometidas e transmitidas através de nossa boca e de nosso corpo, que passava a se encontrar não sendo nós falando e transmitindo aquilo que passou a vir ser falado, por a gente já se encontrar sendo dominado completamente por causa talvez de um erro que para nós possa se tornar sendo simples, mas não é, porque se fosse tão simples assim não precisaria chegar ao ponto de terminar e ter a separação entre duas pessoas que se amaram tanto e se apaixonaram loucamente um pelo outro, para que depois acabasse dessa forma, um para um lado e outro para outro, e ainda ficar de diz que me diz, de conversinha, de falando os erros e as imperfeições que passaram a vir ser conhecidas e resgatadas no decorrer de tempo de relacionamento. Aí fica difícil. Então o que passou e deixou de passar entre duas pessoas, lá fica entre quatro paredes, entre eles. Quem sabe, quem não sabe fica sem saber, e não tem necessidade de sair esparramando e desfamando e maldizendo da pessoa só porque não deu certo ou porque ela não aceitou o termo que a gente passamos a vir ter colocado para que ela